Olá pessoal, tudo bem? Engenheiro Silvio Rodrigo. Hoje eu quero mostrar para vocês a famosa regra dos 10%, tá? Muitas pessoas utilizam, não sabem de onde vem e se realmente funciona. As pessoas usaram como uma regra, mas eu quero mostrar para vocês aqui da onde que é a origem dessa regra, se ela funciona de fato, se ela realmente é verdadeira e se realmente são os 10% que todo mundo fala, beleza? Vai ser um vídeo que eu quero ensinar vocês a como entender esse pré-dimensionamento de vigas e qual a sua origem e também comprovar o método, beleza? Então aqui a gente vai. Tudo começa. Para você dimensionar uma viga, você precisa de duas informações, tá? Você precisa saber do seu carregamento e essa viga vai ter que ser dimensionada para atender esse carregamento e mais que isso, ela vai ter que ser dimensionada para que não tenha uma deformação excessiva. Então, as duas regras principais para dimensionar uma viga é aguentar o carregamento, aguentar o seu peso, mais o peso de uso, e também aguentar e não ter uma deformação excessiva, não fazer uma barriga muito grande. Tá? Isso daí são coisas que a norma brasileira pede. Então, para dimensionar uma viga, e aqui eu coloco a imagem da viga, uma viga biapoiada, tudo bem? Nós precisamos atender tanto ao critério de resistência quanto ao critério de deformação. O critério de deformação para uma viga biapoiada a gente pode encontrar por essa fórmula aqui, que é 5 vezes a carga distribuída vezes o vão à quarta, dividido por 384 vezes o módulo de elasticidade do concreto, tá? Vezes a inércia da sua viga. E a flecha permitida, o deslocamento máximo permitido em uma viga de concreto ou uma viga de uma construção de um edifício de acordo com a norma é L sobre 250, isso para deslocamentos visíveis em elementos estruturais de concreto armado, tá bom? E agora, Rodrigo, mas como que eu vou relacionar a flecha da minha viga, que eu nem sei qual que vai ser o tamanho, não sei nem a altura dela, não sei nem o vão que eu vou ter exatamente, e o limite máximo da nossa flecha? Se a gente não sabe nem o vão. Se a flash limit é L sobre 250, como que eu vou saber qual que vai ser a nossa flash limit se eu não sei o meu L ainda? Eu vou começar a pré-dimensionar agora. E aí que vem essa relação aqui. Eu vou mostrar para vocês, peço que vocês tenham um pouco de paciência e atenção nesse vídeo, que é um vídeo que vocês vão ver uma vez, e vocês vão entender de uma vez por todas qual que é a origem. Agora, e depois disso vocês vão começar a entender e a fazer dimensionamentos com segurança, seja você construtor, pedreiro, engenheiro, arquiteto. Muitas pessoas não veem isso na faculdade, não veem isso na vida, simplesmente adotam esse pré-dimensionamento, e com essa dica vocês vão poder até otimizar seus projetos. Então lembra que eu mostrei para vocês a primeira fórmula e a segunda, ou seja, a primeira fórmula é a flecha na sua viga. E a segunda fórmula é a flecha limite que a sua viga pode ter. Então, essa fórmula aqui relaciona o vão, a resistência da sua viga, a inércia dela e o carregamento da sua viga. Enquanto que essa aqui só coloca uma flecha limite. Beleza? Então, se a gente igualar essas duas, vamos ver o que dá? Então, se a gente iguala essas duas fórmulas, joga esse 250 para cá. E outra, vocês veem que tem um L a quarta aqui, o vão a quarta e tem um vão a primeira aqui. Se a gente divide tudo por L, a gente vai ter um L a terceira aqui e um L vai sumir e vai ficar 1 aqui, correto? Vamos com calma. Então, ok, de novo. Se a gente tem um L aqui, é uma equação. Se a gente corta um L em cada lado, aqui fica L a terceira e aqui fica L, ok? Joga o 250 para cá, aqui é simplesmente equação, pessoal. Joga esse 250 para cá e a gente tem essa equação aqui. O 250 multiplicando tudo que está em cima e jogando tudo que está aqui embaixo para lá. Então joga cruzado, tá? 250 para cá e tudo que está embaixo aqui para o outro lado. E a gente vai ter essa equação aqui, tá? Então a gente vai ter 250, que estava aqui, o 5 é dessa fórmula, o L é o cubo, que agora não é mais L ao quarto, porque a gente dividiu tudo por L, o Q, que é o carregamento, que a gente não colocou ainda, 384, que é fixo, o E, que a gente já vai colocar, e o I, que a gente não sabe ainda, que é a inércia da nossa viga. Depois disso, a gente tem que ter algumas assunções, colocar algumas suposições para dar continuidade à nossa fórmula, tá? Por exemplo, o módulo de elasticidade do concreto, para um concreto convencional de 20 a 25 MPa, gira em torno de 2.800 kN/cm². Isso que é um valor fixo, que vai ficar sempre o mesmo. Não importa o tamanho da sua viga e o vão. Então, esse é um valor fixo e a gente já pode colocar aqui. Então, vamos substituir o E por isso. Outro valor que a gente pode colocar é a carga. E para isso, a gente vai colocar uma carga considerável de uma viga de centro, por exemplo, tá?
que vai ter um recebimento de cargas convencionais, que toda obra tem, como laje, peso próprio, revestimento e ocupação. E aqui a gente coloca uma carga por metro, no meu caso eu vou colocar 30 kN/metros, tá? Ou equivalente a 0,3 kN/cm, que eu vou trabalhar tudo em centímetro, tá? Quilômetro/centímetro. Importante que quando vocês façam essas contas, utilizem sempre as mesmas unidades, senão vai dar uns valores malucos, beleza? Então, utilizando aqui uma carga convencional para uma viga que tem carga próprio, peso próprio, ocupação, revestimento e peso de laje, tá? E peso de alvenaria também, que vai estar distribuída na laje, que depois vai chegar nessa viga que a gente está calculando. E com isso a gente vai ter a seguinte forma: 1250, que é 5 vezes 250, o L ao cubo se mantém, o 0,3, que é a carga que a gente acabou de considerar aqui, e do outro lado vai ser o 384 vezes o 2.800, que vai dar esse valor aqui, tá? Vai dar aqui 1.075.200, tá? E o I a gente já vai colocar, calma aí. Ah, vocês vão ver que apareceu um 2 em vermelho aqui. O que é esse 2? O 2, eu coloquei ele aqui para ele representar os fatores de segurança. Lembrando, quando a gente vai calcular coisas de concreto, elementos em concreto armado, a gente tem que minorar a resistência do concreto e aumentar os esforços. Ou seja, está chegando 10 quilos, a gente vai considerar, por exemplo, 15. Tá? Então aqui, esse número 2, eu estou considerando os fatores de segurança tanto do concreto quanto dos carregamentos. Beleza? Continuamos aqui. Agora vamos colocar a inércia no nosso retângulo. O que é o retângulo? A nossa viga. A inércia de um elemento retangular pode ser encontrado pela base vezes a altura ao cubo dividido por 12. E substituindo a gente vai ter aqui. Agora, se a gente multiplica o 0,3 por 2 por 1.250, a gente tem 750. Tá? E do outro lado a mesma coisa. O mesmo número se mantém vezes a inércia da nossa viga, que é BH ao cubo sobre 12. Ok? Adotando, agora, o que mais a gente tem de informação fixa aqui? A gente pode adotar uma informação fixa, que a largura da nossa viga é 15. Geralmente ela sempre é 15, né? 14 ou 15, 14 ou 15. Em via de regra, justamente porque ela vai estar escondida junto com a alvenaria. Então, adotando uma largura de viga de 15, a gente pode substituir aqui no B, que é a largura da viga. E aqui reduzimos mais ainda o número de incógnitas. E agora nós temos o L ao cubo e o H ao cubo. O que seria o L? É o vão e o H é a altura da viga. Substituímos o B por 15 e nós temos isso. Multiplicando aqui esse valor por 15 dividido por 12, nós temos isso. E agora o que a gente pode fazer? Jogar esse valor total aqui, dividindo aqui no 750. Então nós jogamos aqui 750 divididos por isso, vai dar isso, tá? 0,00056. E agora ficou mamão com açúcar. Ah, Rodrigo, mas eu tenho um L ao cubo aqui. Qual que é uma ideia para a gente eliminar esse L ao cubo e tirar todos os cubos? Fazer uma raiz cúbica de tudo isso, dos dois lados. É uma equação, fazemos a raiz cúbica dos dois lados e nós temos o quê? Fazemos a nossa raiz cúbica, então vai ser a raiz cúbica desse número, do L ao cubo e do H ao cubo. E vai ficar esse valor aqui, 0,082 vezes o L e é igual ao H. E agora a gente tem uma relação, né? A gente consegue ver que aqui que o nosso H, a altura da viga, vai ser o L multiplicado por 0,082. Ah, Rodrigo, interessante. Então, se eu pegar o vão da viga e multiplicar por esse valor aqui, vai dar uma dimensão aproximada da minha altura da minha viga, sim. Que equivale ao quê? Se vocês pegam 0,082 e multiplicam por 100, a gente vai ter o valor de 8,2% do L. Ou seja, nesse caso aqui, no nosso exemplo, nossa comprovação, a altura da nossa viga poderia ser pré-dimensionada para 8,2% a altura do vão. Então, se nós temos um vão de 6 metros, multiplicamos por 0,082 e vamos ter uma viga de aproximadamente 50 centímetros. E isso aqui é o final da resposta. Ah, Rodrigo, e por que eles usam 10%? Dependendo do valor de concreto que você utiliza, da resistência do seu concreto e do carregamento que você coloca e também da largura da sua viga, vai dar esse valor vai ficar oscilando entre 7, 8, 6, 7, 8, 9 e chegou um ponto que as pessoas, por praticidade e para uma estimação inicial, colocaram 10%, tá? Mas esse valor, se vocês calculam ele, dificilmente vai chegar em 10%. Vai ficar sempre oscilando entre 7% a 9%,
tá? Se vocês utilizam esse pré-dimensionamento aqui. As pessoas utilizam 10 porque é uma conta mais fácil de fazer de cabeça, tá? Mas vocês podem utilizar para um pré-dimensionamento também, que hoje em dia a gente faz tudo com calculadora, planilhas, um 9%, que é um valor mais considerável, menos considerável, mas mais econômico, e você vai estar respeitando esses critérios de pré-dimensionamento. Então, no nosso caso deu 8,2. Vocês poderiam utilizar 9, tá? Então, aqui só para vocês terem ideia de qual que é a história desses 10%, da onde que ele vem, da onde ele surge. Então, agora vocês já têm uma ideia, você sabe de onde vem e sabe qual que é a origem desse por cento, que não foi uma pessoa que estipulou e chutou. Não, vem de cálculos matemáticos, de engenharia, dimensionamento de estruturas e de um pré-dimensionamento em que correlaciona a carga, o meu vão e a flecha máxima que eu vou poder ter depois dele concluído. Lembrando, essa regra do 10% só vai valer, ou do 9% no nosso caso, que seria o número mais exato, só vai valer para vigas bi-apoiadas, tá? Se você tem vigas bi-engastadas ou vigas em balanço, você tem que adotar outras equações. Por quê? Porque a equação de flecha vai ser diferente e o nosso limite de formação também vai ser diferente. Se vocês quiserem, eu posso fazer esse vídeo para cada tipo de viga. Só espero que vocês deixem o seu like, se inscreve no canal, deixe nos comentários o que você achou, se você sabia já dessa origem, dessa regra do 10%. Peço que compartilhem, esse vídeo deu um trabalho para fazer, uma vez que são cálculos matemáticos aqui. E também peço muito que deixe seus comentários e compartilhe com seus colegas de profissão que não sabem dessa dica, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Para quem assistiu até aqui, deixe seu like também, isso ajuda muito o canal. Beleza? Até a próxima, pessoal. Valeu, falou!